Vem pra cá, a Vida e Saúde está começando com mais um Quarta da Mudança, é isso mesmo. A gente está muito feliz. Saber que você está aqui ligadinho na programação da Novo Tempo, já está esperando esse momento da quarta-feira para cuidar da sua saúde mental. E eu estou acompanhada hoje aqui da doutora Daniela Lacano. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Flávia? A Dani é da segunda da mudança, mas hoje ela vai fazer mudança na quarta também, né? Doutor César, mais uma vez, Flávia. Obrigada. Hoje o assunto também vai ter tudo a ver com você, né, Dani? É dia de mudança também, né? Com certeza, a gente vai falar bastante da mente afetando o corpo, né, Flávia? É mesmo. A gente vai falar quando um sintoma, sabe, emocional, ele é ignorado, ele pode provocar e procurar novas maneiras de aparecer no corpo como uma patologia diferente. Parece preocupante, né? E no programa de hoje, o Dr. César e a doutora Daniela, eles vão falar desse assunto que é tão interessante e importante para você de casa saber. São as doenças psicossomáticas. E eles ainda vão responder as suas dúvidas. Então, se você está passando por alguma situação parecida, está com dúvida se o que você sente é mesmo alguma reação física ou emocional, você pode mandar também a sua pergunta aqui pra gente, tá bom? E antes de começar, a gente gosta sempre de fazer uma reflexão. Hoje é esse devocional da mulher. Você é preciosa, olha só. E o texto de hoje, gente, é bem bonito. Eu gosto desse texto. A meditação de hoje vai falar assim: você irá aonde Deus mandar? É uma pergunta, uma provocação aqui pra gente. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Está em Jeremias 29:11. Deus, ele está no controle de tudo e, além disso, ele tem coisas boas reservadas para nós. E isso ensina que a gente deve servir e amar os outros mesmo quando a gente está em situações difíceis. Essas palavras são bem confortantes para a gente, né? E a gente vê que esse texto é um texto pequeno, mas que mostra a estrutura da mente de Deus. Olha. Né? Qual é a estrutura da mente dele? Eu penso coisas boas sobre você e quero dar um futuro bom para você. Essa é a mentalidade divina, né? Olha que coisa linda. Positiva. Positivo. E é com esse pensamento aqui positivo também, né, que a gente começa o programa de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente não quer que você saia, não. É só o tempo de pegar ali um copinho de água, sentar aí no sofá e acompanhar o Vida e Saúde, que volta já já. Agora sim, Vida e Saúde já está de volta com esse tema de hoje, doenças psicossomáticas. Você já sabe, né, que aqui no Vida e Saúde a gente tem uma programação semanal e toda quarta-feira é dia da gente cuidar da saúde da nossa mente, do nosso cérebro. Tá aqui com a gente a doutora Daniela Lacano, doutor César Vasconcelos, e esse é um assunto que é interessante, hein, gente? E muito importante, viu, Flávia? Porque todo mundo acha que doença vem do nada, né? Acha que vem do nada, ou é porque só tá comendo errado, bebendo errado, e às vezes vem da mente, né? Olha isso, tem gente que não imagina o poder da mente. Ah, não é capaz que a mente vai fazer isso só de eu pensar, ou de eu ficar imaginando. A mente pode trazer algum sintoma para o nosso corpo? A gente vai falar disso, né, doutor? E tem um professor da Universidade de Harvard, né, Dr. Herbert Benson, ele fala no livro dele que na experiência dele, na pesquisa dele, 75% das doenças que afetam as pessoas tem que ver com estresse emocional. Olha. Então é um nível muito alto, né? Muito alto. E a gente aqui quer também que você participe. Se você tem algum sintoma emocional persistente, pensa aí. Às vezes você não está sabendo identificar, mas será que tem uma coceira que sempre quando você anda aí mais ansioso começa a dar uma coceira no pescoço ou sente uma dor de estômago? Se você sente ou percebe que tem algo diferente acontecendo aí com você em momentos de, às vezes, ansiedade, depressão ou outras situações de turbulência aí na sua vida, eu quero que você mande aqui o seu comentário pra gente, a sua pergunta. O nosso número é 12 98266 0004. Pode ser que às vezes você fique assim, mas eu vou me expor aí no programa, falar dos meus problemas emocionais. Se você se sentir mais confortável, a gente não divulga seu nome, não fala de onde você é, mas
Mas não deixe de perguntar, é uma oportunidade ter aqui o Dr. César, a doutora Daniela. Eu tenho certeza que eles podem te ajudar ou até dar uma luz aí para você procurar um especialista e resolver esse seu problema. Combinado? A gente vai estar esperando aqui a sua participação. Agora, vamos só primeiro definir o que seria uma doença psicossomática, doutor César? Então, olha só a palavra, né, o pessoal de casa. Psicossomática. Psico significa mente e somática vem de soma. Soma é a palavra em grego que significa corpo. Então, doenças psicossomáticas são aquelas doenças que afetam o nosso corpo, mas que tem uma influência muito forte dos processos mentais. O que é processo mental? O que você pensa, o que você sente, como você lida com as emoções em geral. Então, doenças psicossomáticas são essas doenças que têm esse binômio, né? É igual na moeda, com a dupla face. Pega o seu físico, mas tem uma importância na maneira como você vive a sua vida emocional. É isso, né? É uma somatização, é isso? Somatização é exatamente isso. Quando você está colocando no soma, né, no corpo, algum estresse, como o Dr. César falou, um sofrimento, pode ser uma culpa, pode ser um problema de relacionamentos, né? Então, por exemplo, uma dor de estômago, ela pode ter uma origem orgânica, porque você está mastigando errado, está tomando muito café, muito refrigerante. Mas se você está comendo certinho, não está com problema no dente e está com uma dor de estômago, pode ser um estresse, né? Quantas pessoas têm raiva e ficam com dor de estômago, né, César? Olha. Tem pessoas que têm uma insegurança emocional muito grande, não sabem colocar limite, não sabem se impor, não sabem se colocar nas relações sociais, muito encolhida, né? Então essas pessoas, quando, por exemplo, vão fazer uma viagem para visitar um parente ou um amigo e fica lá 2, 3 dias na casa desse parente, começa a ter constipação intestinal, prisão de ventre. Mas não é a comida que mudou, é o estado emocional que fechou. Volta para casa, o intestino volta a funcionar normal. Então, esse é apenas um entre vários exemplos do que é uma doença ou um sintoma psicossomático. Olha só, sei que a gente acabou de sentar, mas eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui para a gente deixar mais clara essa dinâmica aí para você de casa. Se você ficou com dúvida, a gente tem aqui uma dinâmica, né, que a nossa produtora montou, a Damares, que eu acho que vai facilitar para você entender como seria essa somatização. Vamos dizer aqui, ó, tá o nosso cérebro tranquilo aqui, limpinho, sem nada, tá bem tranquilo. Só que aí eu começo a ter, doutor, aqui, ó, problemas nos relacionamentos. Eu tô com problema com meu marido, com meu namorado, não tô conseguindo resolver essa situação. Aí o que acontece? Você joga lá no seu cérebro um pouco dessa carga emocional não resolvida. É isso, né? Não resolveu, só tá colocando aqui essa carga. É inconsciente, né, Flávia? A pessoa não, ela tá com problema, mas não tá consciente que aquilo pode estar afetando. Olha só, mas não para por aí, é só um problema no relacionamento, não vai causar nada. Mas e se eu coloco isso aqui junto com uma ansiedade, doutor César? Olha só, ansiedade tá aqui, é só um pouquinho, eu tô só ansiosa hoje, mas é pouca coisa, olha. E ansiedade é um tipo, ansiedade é um tipo, quer dizer, a ansiedade quando fica exagerada, ela é um tipo de sentimento, né? De postura mental que estoura muito no corpo, né? Tanto que, por exemplo, pessoas que têm excessiva ansiedade podem atacar a geladeira, né? Comer demais, pode ter doenças autoimunes, pode ter vitiligo, né? São várias doenças que têm que ver com uma ansiedade excessiva, hipertensão arterial, difúndio emocional, a ver com ansiedade. Isso que eu ia perguntar, doutora, a ansiedade pode, igual o senhor falou, tem a ver com o fígado, será que problemas no relacionamento, sei lá, dá dor de estômago, cada um desses sintomas ele pode atacar uma forma diferente do corpo? Na verdade, pode ser o corpo inteiro. O corpo inteiro. Porque do cérebro vai sair a medula, né, espinhal, e dessa medula vão sair as raízes nervosas que vão para o corpo inteiro e toda a circulação. Então, tudo que é produzido no cérebro que vai afetar a ansiedade, né, qualquer coisa que vai aumentar a produção de adrenalina, por exemplo, cortisol, vai circular. Então, tem origem na mente esse estresse, mas que vai para o sangue e através das raízes nervosas também vai para o corpo inteiro. Pode ser até dor no dedão do pé. Tem algumas pessoas, na verdade todos nós temos o chamado órgão de choque.
órgão ou órgãos, né? No singular ou no plural. Então tem pessoas, claro, realmente o estresse emocional que sai do cérebro, ele vai ser manifestado pelas raízes nervosas no corpo todo, como a doutora Daniela falou. Mas tem pessoas que têm um órgão de choque que é mais sensível. Todos nós temos isso, né? Tem pessoas que têm um estresse emocional, então o que vai perturbar mais esse estresse no corpo dela é o estômago. Vai ter ardência, queimação, uma sensação de estar empanzinado, né? Outras pessoas não é o estômago, é a pele, né? Outras pessoas é o sistema imune. Toda vez que fica triste, pega uma gripe. Fica triste, pega uma gripe, né? Então, isso é o chamado órgão de choque. O que é órgão de choque em psicossomática? É aquela parte do seu corpo que é mais afetada quando você está vivendo um estresse emocional e aí naquela parte aparece algum tipo de sintoma. Olha só, aqui o cilindro, então, ele está representando o nosso corpo, está aqui segurando toda essa carga emocional, mas por enquanto ele não transbordou ainda, ele está aguentando essa carga. E aí, quando vem uma autocobrança, olha só. Uma autocobrança, eu sei bastante disso, né? Porque o oriental tem muita autocobrança, a gente é educado para isso. Aquelas pessoas que são filhos mais velhos, né, César, geralmente, que os pais colocam toda aquela responsabilidade e aquela carga vai vindo desde a infância. E a criança já vai crescendo com essa autocobrança. Tem que ser melhor aluno, tem que ser, né, muito disciplinado, tem que ser muito educado, né, César? Não pode errar. Aí vem os irmãos mais novos, aí tem que cuidar dos irmãos mais novos. E cresce assim, né, César? Autocobrança é um tipo de perfil da pessoa que vai desenvolver muito transtorno ligado à ansiedade alta. Nem todo mundo que tem uma ansiedade alta, né, tem autocobrança. Mas a maioria das pessoas que tem uma autocobrança, elas vão ter mais angústia, mais ansiedade. Por isso que o tratamento tem que ver com ajudar essa pessoa para ela perceber o que ela fica se cobrando exageradamente, impiedosamente, né? Cruelmente, para ela poder aprender a parar com isso e gostar dela e respeitar respeitar a si mesma, né? Para que a ansiedade possa diminuir e, portanto, não ter tanto estresse. Olha, e o que a Dani falou me chamou a atenção, porque às vezes os pais podem até provocar isso, né, numa criança. Olha, tem que fazer a tarefa, tem que seguir o horário, tem que fazer o piano, tá? E aí depois a criança, se ela não cumpre essas tarefas, nem tem mais obrigação, mas ela, nossa, não estou fazendo nada, tem que ocupar meu tempo. Então a gente tem que perceber isso também, né, com quem está à nossa volta. Exatamente. Isso. Olha só, gente, mas não para por aí, tem muito mais problema que a gente pode colocar no nosso cérebro. Um desses problemas aqui, ó, são os traumas. Os traumas emocionais, eles podem sim fazer aqui o nosso cérebro ficar sobrecarregado, transbordar. A gente não vai transbordar ainda porque tem muito mais coisa aqui que você pode colocar. Mas os traumas têm um peso nessa doença psicossomática, né, gente? Principalmente na primeira infância, né, César? Até os 8 anos de idade, as crianças às vezes têm aquela carga que não percebe, porque a criança não sabe como manifestar, às vezes, um sentimento, como identificar, não é, as emoções, e pode virar um trauma. Pode ser por um abuso, né, moral, físico, que seja. Pode ser um trauma de muita cobrança dos pais, de muita disciplina. Pode ser um trauma também de um acidente, né, que a pessoa sofreu, ou de relacionamentos também muito abusivos, né? Crianças que precisam ter internações hospitalares com frequência, ou passou por uma cirurgia numa idade que já conseguia entender o que era um hospital, hospitalização, né? São traumas. E criança, eu acho que geralmente manifesta assim, né? Ai, mamãe, tô com dor de barriga, né? Não tem, eu acho que alguma relação assim? Os sintomas que ela consegue detectar, mas não é uma questão de dor mesmo física, né? Pode ter essa origem emocional. É febre, né? Criança geralmente às vezes tem uma febre de causa emocional. Às vezes tem uma perda na família, né? Que ela não soube lidar, ou aconteceu alguma coisa muito grave no relacionamento dos pais, ou uma separação, um divórcio, e aquela criança começa a ter febre e não tá doente do físico, não está com uma virose, né? Mas por causa emocional, ele foi abalado e está passando físico. E é importante a gente também pensar, e o pessoal de casa, entender de que todo sintoma físico que tem uma origem emocional, ele é, na realidade, uma defesa que o corpo usa. Ou seja,
quando alguma coisa está muito pesada na nossa cabeça, para a cabeça administrar, quando está enchendo ali o vaso com o cérebro, então fica muito estressante para esse cérebro. É como se o corpo falasse para o cérebro assim, você quer uma ajudinha aí em cima, quer? Aí o cérebro, cara, eu preciso de uma ajuda, não aguento mais. Então manda para mim um pedaço do seu sofrimento. Aí o cérebro começa a mandar. E a pessoa começa a ter dor nas costas, dor de barriga, mancha vermelha na pele. São as reações psicossomáticas, né? Que é o corpo tentando ajudar a mente a sobreviver com aquela situação ali traumática, né? Parece que é um pedido de socorro do próprio corpo, né? É. Ela não entendeu que isso está afetando, então deixa eu começar a manifestar ali no corpo para ver se a pessoa É a defesa ajuda, e é o alarme. Né? É a defesa, o corpo entra para ajudar a aliviar um pouco a tensão do cérebro e é a luzinha vermelha que acendeu dizendo, ei, por que está com esse negócio aqui no meu estômago ardendo e o doutor falou que não tem nenhum problema? Né? Então, o que está acontecendo na vida que está produzindo aquele sintoma? Aí a pessoa vai parar para pensar e analisar. Olha só, doutora Dani, qual que está aí do seu lado? Aqui é uma violência psicológica. Olha que só, pode gerar o gente. trauma também, né? Ansiedade, angústia. Então, Olha relacionamentos só. tóxicos, né? Que a pessoa às vezes não percebe. Um relacionamento de codependência, né, César? Nas empresas também, né, Daniela, tem a gente chama de abuso moral na empresa. Isso também é uma violência psicológica, né? Ou namoros muito traumáticos, né? Um cara violento, né? Manipulador, manipulador. Né? Relacionamento Né? manipulador. Então, tudo encaixa nessa questão de violência psicológica. Olha só, e não mais é importante também esse outro sintoma aqui, que é o burnout, né? Quantas pessoas estão passando por isso hoje, né, doutora Daniela? Pois é, essa semana eu atendi 2 pessoas na idade de 35 anos já com burnout, porque trabalham em grandes empresas, né, César? Geralmente são executivos ou pessoas que têm muita sobrecarga de responsabilidade, não sabe dizer não, tem dificuldade em impor os limites e acaba, então, passando dos limites e queima tudo que tinha de energia, né? Olha E só, começa você a dar o falou aí, burnout. passando dos limites, é o que está acontecendo aqui. Olha, gente, Aí transborda, né? transborda. A pessoa chegou aqui no limite dela, o cérebro não aguenta mais. E o burnout é exatamente isso. Burnout é uma palavra, o nome que a gente pode usar é síndrome do esgotamento, né? Você vê que o nosso cérebro ele esgotou, começou a botar para fora, né? Então, a síndrome do esgotamento ou de burnout tem um conjunto de sintomas, né? Insônia, tristeza, tem uma gradação também, pode agravar ou não agravar, depende do quanto a pessoa entra em ação para tentar corrigir, né? Mas ela tem muito que ver, essa síndrome, esse conjunto de sinais e sintomas ligados ao esgotamento, tem que ver com profissões que se relacionam com pessoas, né? Professor, advogado, médico, né? São as profissões que têm que lidar com o ser humano, não tanto com a máquina. Então, geralmente facilita, tensão, né? A tensão, o tempo inteiro a pessoa está tensa, né, César? Tentando resolver violência psicológica, tentando resolver autocobrança, os relacionamentos tóxicos. Os traumas, é muita coisa, É muita né? coisa junto. Olha só, você de casa, eu não sei se conseguiu identificar em algum momento aí que você passou por alguma situação e está se sentindo assim sobrecarregado a ponto de explodir, de não aguentar mais. A gente vai falar agora aqui de dos principais sintomas. Vou convidar vocês para a gente sentar de novo. Vamos. E olha só, dá uma olhadinha aí você, junto com a gente nessa tela. Os sintomas aí, doutor, olha, dores crônicas, alterações no apetite, fadiga e fraqueza, distúrbios gastrointestinais, olha quanta coisa, gente. Problemas respiratórios, olha só, problemas cardíacos, distúrbios dermatológicos, distúrbios de sono. É muita Olha, coisa. gente. Você vê que pessoas que têm, por exemplo, uma crise nervosa, por qualquer situação, vai fazer a prova do Detran ali, prática, Sim. ou vai fazer a prova do Enem, ou vai ter uma entrevista para um novo emprego. Então a pessoa fica tão nervosa que ela pode ter uma diarreia. Então uma diarreia, nesse caso, seria um sintoma psicossomático, né? A maioria de nós, Flávia, tem o distúrbio gastrointestinal. A maioria de nós somatiza quando está nervoso, como o César falou, ansioso, com raiva, no estômago ou no intestino. Grande parte das doenças psicossomáticas
Tem a ver com o trato gastrointestinal, estômago e intestino. Gente, é muito fácil confundir, né? Se a pessoa não procura ajuda, ela acha que deve ser alguma coisa que eu comi, tô sempre resfriado, tô sempre mesmo com essa dor de estômago. É muito difícil, então, conseguir... A pessoa tem que se observar muito para entender o que está acontecendo. A gente está numa era, né, César? César sabe muito mais do que eu, que o ser humano quer uma resposta imediata. Então, o medicamento, quando você fala assim, eu tô com uma dor de estômago, porque por causa de algum excesso de acidez, a pessoa já quer tomar um remédio. Ela não quer corrigir a causa do problema, né? Já é difícil ir para a causa de mudança de hábitos, muito mais difícil ela reconhecer que é um problema emocional. Às vezes eu abordo isso na consulta, né, César, que eu não sou psiquiatra e encaminho muitos pacientes para psiquiatra e psicólogo. E quando eu falo, você já parou para pensar que isso pode ser emocional? A gente faz todos os exames, Flávia, e não dá nada. E aí que a gente vai ver que realmente é psicossomático, né? Você está com uma dor de estômago, faz a endoscopia, não tem gastrite. E a pessoa fala, eu estou com uma queimação, né? Faz o exame de fezes, não tem problema no duodeno, no intestino. E a gente fala, você já parou para pensar como é que estão seus relacionamentos? E a pessoa fica resistente, ela tem uma dificuldade de aceitar que vai precisar de uma terapia, né, César? Que vai ter que trabalhar aquele relacionamento que está mal resolvido. Então, doutora Daniela, a pessoa, a princípio, teria que procurar um especialista e é por exclusão? Como que é feito o diagnóstico? No seu caso, você vai excluindo até perceber que não, isso aqui é emocional? Como que funciona? Geralmente é por exclusão, porque você vai... por exemplo, a pessoa tem uma dor na coluna. A primeira coisa que você imagina é que realmente pode ser uma hérnia, né, que pode ser uma articulação que está com uma artrose. E aí você pede o raio-x, às vezes faz uma ressonância e vê que não tem nada. E a pessoa fala, eu tô com dor. E aí você tem que desconfiar da parte psicossomática, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela estava com uma dor no joelho, que ela foi encaminhada, inclusive, de uma médica ortopedista especializada em dor. Ela falou, Dani, não consigo melhorar essa dor no joelho, já estava quase entrando para morfina, tudo. Olha. E quando a gente foi abordar, inclusive o doutor Gustavo atendeu conosco, né, que veio aqui já, ele falou, Dani, isso daí é um problema de luto. Ela perdeu o esposo e não está aceitando, né, que ela está sozinha agora e que o esposo morreu, talvez ela queira morrer. E quando a gente mandou para psicoterapia, a gente conversou com a psicóloga, realmente era isso, ela queria morrer. E ela não estava se ajoelhando para aquela situação e dava dor no joelho. E a hora que nós trabalhamos em equipe multidisciplinar, esse luto dela perdoar Deus, né, dela aceitar que ela continuava com a vida ainda, mesmo seu marido, ela curou da dor no joelho. Olha que impressionante, né, doutor César? E no seu caso, na psiquiatria, que a pessoa está fazendo ali terapia e tal, mas percebe que tem alguma coisa extra ali, algum sintoma extra. O senhor também encaminha para outras especialidades para avaliar ou ali o senhor já consegue identificar que é uma psicossomática? Depende do que aquela pessoa que eu estou atendendo já fez em termos de avaliação clínica e laboratorial. Por exemplo, quando eu atendi em consultório, né, recebi um paciente que vinha com queixa de ansiedade, mas que tinha muita ansiedade conectada com dor no peito, né? Aceleração do coração, a taquicardia, e tinha uma crise aguda de ansiedade. Antes de eu bater o martelo e falar, você tem crise do pânico, eu sempre, invariavelmente, falava, olha, a primeira coisa que você vai fazer é marcar uma consulta com um cardiologista, né? Porque a pessoa tinha aquele vou morrer do coração, vou infartar, ai meu Deus, o que eu faço e tal. Toda hora eu estava na emergência do hospital. Então, você já foi no cardiologista? Não, não fui ainda. Então você ele vai fazer o exame, a ausculta cardíaca, fazer o eletrocardiograma, talvez a ergometria, né? O ultrassom, enfim. E aí, quando você tiver o resultado lá, você volta aqui. Aí não dava nada. Aí a pessoa vai lá, tá tudo normal, não tem nada, volta na outra consulta. Olha, eu fui lá, ele falou que tá tudo bem, mas eu sinto, dói aqui, acho que eu vou morrer do coração e tal. Então aí eu já tenho esse dado na mão, né? Que o colega lá, cardiologista, já verificou e diz que não tem uma doença detectável. Então aí a gente começa a pensar que realmente é uma questão psicossomática e aí começa então um tratamento para a pessoa administrar os seus pensamentos de tragicidade, né? Vou morrer, para que ela possa administrando, ela evitar de fazer o circuito aí que a ansiedade dispara esse tipo de dor, né?
Olha só, e você até ressaltou aqui, é importante porque hoje tem essa onda mesmo da pessoa, ai mãe, tô com dor de estômago, toma isso, toma aquilo. A farmácia parece até um shopping, né? Você vai, pode escolher, ai, esse sabor, esse outro. E isso é um perigo, né? Porque a pessoa vai anestesiando ali aquela dor, aquele problema, mas é muito importante que você procure sim um médico, não fica se automedicando, ou pedindo aí ajuda para o Dr. Google também. Ai, tô com isso, deixa eu ver o que deu aqui de sintoma. É importante a gente pensar também, nós estamos falando aqui de psicossomática, né? Mas é importante também o pessoal de casa entender. A gente não pode psicologizar tudo, né, gente? O que é isso? Ah, tudo é emocional. Ah, tudo é emocional. Não, nem tudo é emocional. Por isso que tem que ir lá fazer a consulta médica, clínica, naquela área, ou clínico geral a princípio, para ver se acha alguma coisa, vai tratar. Se não acha, aí pode ser que seja emocional. Inclusive, César, eu estou lembrando, você está falando do coração. Uma vez eu estava escutando uma palestra do Adib Jatene, né, o cardiologista. Na época ele era ministro da Saúde, e ele falando que mata meus pacientes do coração, do infarto, não é o colesterol alto, é a raiva. Olha isso! Ele falou, os pacientes que infartam geralmente estão com raiva. Aí lembrei do meu pai, que infartou 2 vezes, e as 2 vezes ele era diretor de hospital, ele tinha brigado com a equipe, inclusive de cardiologia. Gente, olha isso! E aí o Dr. Luiz até escreveu, né, os 7 inimigos do coração, falando sobre isso, sobre a raiva. E quando a gente comentava sobre isso com os pacientes, eu lembro de uma paciente também que levantou a mão, ela falou, Dani, eu infartei exatamente depois de brigar com meu marido. Eu estava fazendo uma reforma na minha casa, deu um estresse, fui para o banheiro e infartei. Com a raiva do marido. E aproveitando o gancho, tem um cardiologista, foi pesquisador, professor da Universidade da Califórnia em São Francisco, Dr. Jim Ornish, tem um livro muito bom no Brasil, Salvando o Seu Coração, por exemplo. Então ele cita um trabalho científico que avaliou homens que tinham angina. Angina é uma dor na região do coração, no peito, né? E o estudo mostrou de que a maioria dos homens que ouviam com frequência da esposa que eu te amo, querido, tinham menos angina. Então olha como está o emocional junto com o físico, né? Gente, olha, você tem que cuidar aí das suas emoções, do que você está sentindo, da sua saúde. É por isso que a gente faz esse programa para você se cuidar como um todo. E a gente vai continuar esse assunto aqui sobre as doenças psicossomáticas. Você vai conhecer também a história da Vanessa daqui a pouco, e você pode aprender muito com a história dela, com a vivência dela também. E não esquece, manda aqui as suas perguntas, a sua dúvida, o seu testemunho aí, o que aconteceu com você, para a gente colocar aqui no nosso programa e também os nossos especialistas te ajudarem a responder aí as suas dúvidas, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos já com mais Vida e Saúde para você.